E Memphis Depay tá mandando prender e soltar no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz 2 exemplos sobre isso e fala de Arrascaeta, cujo contrato ainda não foi renovado. O Arrasca vive a temporada mais artilheira da carreira. Por falar em melhor temporada, queria contar que o Palmeiras nunca havia feito tantos pontos nessa atual circunstância do Campeonato Brasileiro. Te atualizo também sobre o Cruzeiro com uma mudança na filosofia de reforços. Para completar, problemas no Vasco, o Galo entre o rebaixamento e o sonho com Libertadores, 2 ótimas novidades no São Paulo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, terceiro vídeo dessa segunda-feira. Se você não assistiu ao vídeo da tarde, conto para vocês de forma exclusiva quanto cada um dos 20 times da Série A fatura com patrocínio Master. Bora começar o nosso conteúdo de agora com as últimas do mercado. A primeira informação é sobre Brasil e França, que estão negociando um amistoso para o mês de março. Em preparação à Copa do Mundo, a tendência é que esse jogo aconteça nos Estados Unidos, de acordo com a imprensa francesa. Já o Sport anunciou investimento de 22 milhões de reais para ter o 6º maior centro de treinamento do futebol brasileiro. A construção deve começar em setembro desse ano e terminar em novembro do ano que vem. Gabriel Brazão virou dúvida do Santos para o jogo contra o São Paulo, tudo por causa do protocolo de concussão. Você deve lembrar que o goleiro do Santos sofreu uma pancada muito forte na cabeça, inclusive por conta dessa pancada, numa dividida com o Igor Gomes, ele precisou ser substituído. Por falar no Santos, contar que Bilal Brahimi enfim assinou seu contrato com o Peixe. O atacante argelino de 1,83 m fecha com o Peixe até dezembro de 26. A saideira do giro de notícias, Internacional e Grêmio decidiram manter seus técnicos. Roger Machado e Mano Menezes, apesar das enormes dificuldades e dos resultados ruins, vão estar à frente dos clubes para o Grenal do final de semana. Grenal que tem sido chamado de Grenal da demissão, porque aquele que perder certamente será dispensado. Bora falar sobre o São Paulo com 2 boas notícias. Tricolor, depois de vencer o Botafogo, teve 2 preocupações. Situações físicas de Enzo e Wendel, os 2 laterais esquerdos do São Paulo. O Enzo saiu sentindo o tornozelo e o Wendel reclamava de um desconforto na coxa. Ambos passaram por exames nessa segunda-feira e devem ter condição de jogo para quinta-feira, confronto decisivo do São Paulo contra a LDU em Quito, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Os exames no Enzo apresentaram apenas um trauma no tornozelo esquerdo. O próprio técnico Hernan Crespo já havia meio que cravado que o Enzo Dias estaria no campo para a partida de quinta-feira. Em relação ao Wendel, não há lesão muscular no adutor da coxa, apenas um edema. E a tendência é que ele também consiga ficar à disposição. Com isso, o São Paulo vai ganhando peças importantes. Marcos Antônio e Arboleda, que são titulares absolutos e que vinham no processo de recuperação, ganharam bons minutos na partida contra o Botafogo e também se colocaram à disposição. Lucas Moura, Luiz Gustavo e Oscar não devem ficar prontos para a partida de ida. No melhor dos cenários, o trio ficaria à disposição para o jogo da volta, marcado para outra quinta-feira. As chances de Oscar e Luiz Gustavo estarem nesse jogo são menores do que as de Lucas Moura. Ferreira segue como dúvida, sentiu um desconforto e não enfrentou o Botafogo. Já Luciano, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, estará à disposição de Hernan Crespo. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo hoje está mais perto de ser rebaixado do que de sonhar com Libertadores da América. Pelo menos é o que aponta o pessoal do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que costuma fazer apontamentos e percentuais em relação às chances de cada um dos times. De acordo com a UFMG, hoje o Galo tem 3 vezes mais chances de cair do que ir para a próxima edição da Libertadores e a Campeonato Brasileiro. O Atlético aparece na 13ª colocação com 25 pontos em 22 jogos. São 3 pontos de vantagem para o Z4, o Vitória é hoje o 17º colocado e o time que abre as últimas posições. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, são 11,4% de chances de o Galo ser rebaixado, é o 8º time com mais chances de queda. Já em relação às chances de Libertadores, apenas 3,6%. Talvez o único alento do torcedor do Atlético, depois desse início ruim de Jorge Sampaoli, se dá pelo fato de 2 partidas atrasadas serem contra times na parte de baixo da tabela e dentro de casa. Fortaleza ainda enfrenta o Sport e o Fortaleza na Arena MRV. E se vencer,
além de se deslocar e se distanciar da zona de rebaixamento, ainda pode voltar a sonhar com vaga em Libertadores. Só para completar a semana de Sul-Americana, confronto contra o Bolívar em La Paz, na altitude. Bora falar sobre um problemaço, mais um no Vasco da Gama. Fernando Diniz tem apenas 6 vitórias à frente do Vasco em 23 partidas. São 6 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, aproveitamento pequeno de 39% dos pontos. Só que as 6 vitórias do Vasco, sob o comando do Diniz, tiveram o Vasco marcando 3 gols. E o que está virando uma máxima entre torcedores do Vasco é que para conseguir 3 pontos o Vasco precisa fazer 3 gols. Partida contra o Ceará nesse final de semana corrobora com essa tese. O Vasco empatou em 2-2, sofrendo um gol nos acréscimos num vacilo do PH. Bora falar sobre as 6 vitórias? 3-0 no Fortaleza, 3-0 no Melgar, 3-2 no São Paulo, 3-1 no CSA, 6-0 no Santos e 3-2 no Sport. O Vasco não vence em São Januário pelo Campeonato Brasileiro há quase 4 meses. O último triunfo em 17 de maio, 3-0 em cima do Fortaleza. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem a melhor campanha de sua história na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, depois de 21 rodadas, sim. Mesmo em anos em que o Palmeiras foi campeão, e o Palmeiras tem 4 títulos no Brasileiro dos pontos corridos, ele não havia chegado na 21ª rodada com os atuais 46 pontos conquistados. E o curioso é que, apesar disso, o Palmeiras nem é líder do campeonato, o Flamengo tem 4 pontos a mais do que o Verdão, é bem verdade, com um jogo a mais. Queria te contar quantos pontos cada uma das campanhas de título do Palmeiras o Verdão tinha quando completou 21 jogos. Em 2016 eram 40 pontos, 6 a menos. Em 2018, 37 pontos. Em 2022, 45 pontos. Em 2023, 40 pontos conquistados. Palmeiras que não perde há 10 jogos no Campeonato Brasileiro e que tem pela frente uma sequência mais complicada por conta da Libertadores da América nas 2 próximas quartas-feiras. O Verdão vai ter de lidar com o River Plate, jogo de ida na Argentina, partida de volta no Allianz Parque. Importante registrar que o Palmeiras já fez as 3 mudanças permitidas na lista de inscritos para Libertadores. Estarão presentes a partir dessa quarta Andréas Pereira, Jefité e Carlos Miguel, algumas das novidades palmeirenses na janela de inscrições. Queria que você usasse o espaço para comentário para registrar qual você acha que é a chance de o Palmeiras se sagrar campeão brasileiro de 2025. Combinado? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que decidiu mudar de forma radical sua filosofia de contratações de reforços desde a saída de Alexandre Matos. Só para lembrar que enquanto era comandado pelo Matos, o Cruzeiro investia em jogadores jovens, mas também em veteranos. Foi nessa condição que acabaram contratados o Cássio, 38 anos de idade, o Bolassi, 36, Carlos Eduardo e Fagner, 35, Fabrício Bruno e Gabigol, 29 anos. Mas, depois da saída do Matos, Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Paulo Pelaipe decidiram se sentar à mesa e chegaram a uma conclusão. Não dá mais para contratar jogadores veteranos, que podem garantir um ganho esportivo, mas certamente não vão assegurar uma venda futura. E diante disso, o Cruzeiro passou a buscar apenas atletas jovens. Os 4 reforços contratados nessa janela, todos bem mais novos do que os jogadores que eu citei. O mais velho de todos, Luiz Sinisterra, colombiano de 26 anos de idade. O Cruzeiro também fechou com Rian Guilherme, volante de 22 anos, com Arroio, atacante de 19, e com Cauê Moraes, lateral direito de 18. O Cruzeiro também já tem seu primeiro reforço garantido para 2026. Trata-se de Neiser Villarreal, atacante colombiano de 20 anos de idade que pertence ao Milionários. Ele assinou um pré-contrato e vira reforço cruzeirense a partir de dezembro, embora só possa jogar a partir do ano que vem. Essa mudança no perfil de contratações tem a ver com a capacidade de investimento. O Cruzeiro pode gastar mais com direitos econômicos, mas pretende recuperar esse investimento com as transferências desses atletas num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre Arrascaeta, que segue sem renovar seu contrato, mas nunca brilhou como na temporada de 2025. Mesmo estando no mês de setembro, ele já se igualou à temporada mais artilheira da carreira, que era de 2019.
Tanto nesse ano quanto em 2019, o Arrasca chegou a incríveis 18 gols marcados. Ele está a 6 gols de igualar a temporada com mais assistências. São 13 passes para gol nesse ano. Na temporada de 2022 ele conseguiu 19 passes para gol. A julgar pela ótima fase do meio atacante uruguaio, dá para imaginar que 2025 vai quebrar todos os recordes. Até porque nas últimas 7 partidas com a camisa do Flamengo, o Arrasca soma 5 gols e mais 5 assistências. Jogador que vive fase espetacular e que se cuidou bastante para jogar mais do que normalmente. Foram 43 partidas, 18 gols e 13 assistências na atual temporada. Ele é o artilheiro do campeonato, ele é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro e um dos principais jogadores em atividade por aqui. Seu contrato se encerra em dezembro de 2026 e a tendência é que muito em breve o Flamengo chegue a um acordo para a prorrogação desse vínculo, pelo menos até 2028, com o Arrasca subindo para algo na casa dos 2 milhões de reais por mês de salário. Bora fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Memphis Depay, que está mandando prender e soltar no timão mesmo, fazendo a ressalva de que a atual diretoria tentou a todo custo negociá-lo na última janela de inscrições. Não houve sucesso, até porque as propostas que chegaram não agradaram ao atacante holandês. Como ele acabou ficando, ele seguiu bastante espaçoso e extremamente decisivo nas coisas importantes do clube. Você quer um exemplo claro? Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, corria enorme risco de demissão, mas o Memphis Depay fez questão de bancar a permanência do Fabinho Soldado. Em meio às tratativas do Corinthians com o Memphis sobre prêmios e bônus atrasados, o Memphis deixou bem claro que o elenco, o grupo, exigia a permanência do Fabinho Soldado. Ele disse em nome dele, mas também dos outros jogadores, e a partir dessa palavra forte do Memphis, o Corinthians desistiu em 2025 de mandar o Fabinho Soldado embora, mesmo com a observação de que esse diretor executivo de futebol segue muito associado, pelo menos na imagem, a Augusto Melo, o ex-presidente que acabou empichado. Outro ponto decisivo a favor do Memphis, outra intervenção pesada do atacante holandês. O Corinthians chegou a demitir 2 meses atrás Alex Cabreira, profissional que trabalhava como fisioterapeuta. O Memphis insistiu muito nos bastidores e o Cabreira está de volta ao clube. Demissão tinha também um aspecto político de alguém muito ligado ao Augusto Melo. O Memphis fez os dirigentes da nova gestão entenderem a importância do Alex Cabreira e ele foi recontratado pelo Corinthians para dar expediente lá no centro de treinamento dos profissionais. Por falar no Memphis, apesar de ter várias das suas vontades atendidas, o holandês está de bico. Tudo porque ele entende que a comissão técnica não preparou bem seu retorno depois da data FIFA. O Memphis jogou 2 partidas pela seleção holandesa, foi bem, inclusive marcando 2 gols e tornando-se o artilheiro isolado da seleção do seu país. Mas na volta tudo aconteceu de forma meio precipitada e ele acabou indo para o jogo contra o Atlético Paranaense, mesmo com a ressalva de que o Corinthians havia vencido no jogo de ida por 1-0 em Curitiba. Como consequência, ele sofreu um edema muscular e está fora das próximas partidas, precisou sair antes do fim do primeiro tempo. E a pessoas próximas, o Memphis deixou bem claro que não deveria ter ido a campo e que o pessoal da comissão técnica se equivocou. Talvez não por coincidência, o Memphis tem utilizado nos últimos dias suas redes sociais para se comunicar com um ex-funcionário do Corinthians. Trata-se de Diogo Pereira, que foi preparador físico alvinegro na era Ramon Dias. Ele mandou mensagem de parabéns ao Diogo pelo aniversário e acrescentou, abre aspas, você faz falta, irmão, fecha aspas. Só para completar o noticiário corintiano, o Rodrigo Garro teve uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Comunicado divulgado pelo Corinthians nesta segunda-feira, não há prazo de recuperação, mas é certo que o Garro vai desfalcar o timão nas próximas partidas, algo que tem sido bem comum. Corinthians de 2025 já soma 55 jogos e o Garro esteve à disposição em menos da metade. 26 jogos com apenas 2 gols e 5 assistências. Use espaço para comentário para falar sobre Memphis Depay, Rodrigo Garro e o que mais você quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.